Show! Mas é o seguinte, antes de continuar, eu queria bater um papo aqui com vocês para falar um pouco mais profundamente sobre o mindset de um recrutador da Remax. Ou melhor, até um mindset do que é a Remax, né? Eu gosto sempre de falar que essas ideias que a gente traz para você não é necessariamente a Remax. São as melhores práticas testadas e validadas do mundo. As maiores franquias imobiliárias, as maiores operações imobiliárias do mundo, elas pensam dessa maneira e a Remax, não à toa, é a maior de todas, é a referência internacional, justamente porque aplica essa teoria da melhor maneira possível. E o que a gente vai trazer para vocês e o que a gente quer que vocês façam, nada mais é do que a união das melhores práticas. Tá claro? Então o que acontece, né? Por que aqui no Brasil a gente entende que nós ainda nadamos num oceano azul de oportunidades? Porque o mercado, apesar dele ser extremamente promissor, ele é um mercado ainda muito pouco explorado e ele é um mercado ainda muito amador, né? A gente ainda aceita esse amadorismo dentro do mercado imobiliário. Isso faz com que os imobiliaristas, os donos de imobiliárias, tenham que resolver problemas referentes à qualidade, né? Porque o corretor ele não é bem preparado, ele não quer aquilo como carreira e a imobiliária fica um pouco receosa em permitir que o corretor desenvolva toda a transação. Então, na minha concepção, existem basicamente duas linhas de raciocínio que tratam com o corretor de imóvel, que trata o mercado imobiliário no geral. A primeira delas eu chamo de uberização do corretor, que nada mais é do que a empresa do mercado imobiliário centralizar as decisões e permitir que o corretor faça apenas uma parte dessa fase. Então eu estou aqui na lousa para sair um pouco da cadeira, para dar uma esticada, para mostrar aqui um pouco para vocês a ideia, a filosofia, né? Então, quando a gente fala do mercado, vamos falar aqui mercado tradicional, vai? Mercado tradicional. Como que funciona, no geral, as empresas imobiliárias, tá? A gente tem uma imobiliária tradicional. Essa imobiliária ela é uma central de negócios, certo? Então, o dono aqui dessa imobiliária, ele acorda, dorme, vai no banheiro, come pensando o que eu tenho que fazer para minha empresa vender mais, certo? Então, ele vai montar processos para aumentar o número de negociações da empresa dele. Então, a primeira coisa que eles precisam é de estoque, imóveis. Quanto mais imóveis eles tiverem, melhor. E aí eles vão associar uma série de profissionais que eles chamam de corretores de imóveis. Só que olha que interessante. Imagina você entrar numa situação dessa. O corretor ele entra, ele olha para a empresa tem um monte de produto. A empresa faz as transações, certo? Ele vira e fala assim, pô, então eu tô aqui para ajudar essa empresa a fazer negócio. Então esse profissional aqui, ele auxilia a imobiliária a fazer transações. E aí, como os imóveis são da imobiliária e a transação é da imobiliária, ele chega à conclusão sozinho de que o cliente, o objetivo dele é ir atrás do comprador. Não tem problema nenhum nisso. Muita gente ganha dinheiro com isso. Eu mesmo trabalhei mais de 6 anos dessa maneira. Só que a questão é a seguinte: como que se chama a profissão que é treinada e capacitada para apresentar produtos para quem quer comprar? Não é corretor de imóvel, é vendedor. Não tem problema nenhum ser vendedor. Vendedor é uma profissão digna, espetacular, profissão do futuro, eu acredito nisso. A questão é, corretor de imóvel ganha muito mais do que vendedor. Por quê? Porque faz muito mais do que o vendedor. Para o corretor de imóvel que deseja ter uma carreira, essa fase aqui, que é apresentar imóveis da imobiliária para o lead da imobiliária, para a imobiliária fazer a transação, para nós isso aqui é um pedaço do que é ser corretor e não todo. Então nós, como recrutadores, como profissionais do setor de atração de talentos da Remax, nós temos que pensar um pouco diferente disso.
Porque nós não podemos procurar profissionais que querem ser vendedores de imóveis. Nós temos que procurar profissionais que queiram ser corretores, que tenham a plena consciência de que a carreira tem que ser dominada por eles, do começo ao fim, a cadeia toda. Então é por isso que a nossa filosofia é um pouco diferente. Então a Remax está aqui sempre com barra. Turma, Remax é sempre com letras maiúsculas. Então a Remax está aqui e vai acontecer o seguinte. Nós não vamos atrás de profissionais que querem simplesmente ser vendedor de imóveis. Nós vamos atrás de profissionais que querem ser donos da sua carreira. Ele não quer fazer um pedaço, ele quer fazer o todo. Se o profissional está interessado em fazer o todo, se o corretor, se o agente, ele procura fazer o todo, ele não pode se associar a uma empresa que tem como foco a centralização dos negócios. Porque senão ele nunca vai ter controle da situação. Atender comprador não permite que ele tenha controle das variáveis da transação. Para isso ele tem que começar do início do processo. E qual que é o início do processo? É o comprador? Ah, então se eu te der 10 compradores hoje, você faz o que com eles? Ah, eu tenho que mostrar o imóvel. Legal. Mas o imóvel vem da onde? O imóvel vem do proprietário. Então é por isso que a gente fala o seguinte, que para nós, na filosofia Remax, o comprador é uma consequência. O imóvel é uma consequência. A compra e venda, assinar um contrato de venda, necessariamente é uma consequência. Do quê? De uma prestação de serviço de excelência ao proprietário. Entenda, não é que a gente não atende comprador. Óbvio que a gente atende comprador e a gente vai fazer isso com maestria, porque nós também somos vendedores. Só que a Matrix fecha, porque o projeto inicia com o proprietário. Agora, olha que diferente isso. Para que o corretor consiga prestar um serviço para o proprietário de excelência, ele não pode se associar a uma central de negociações, porque senão o proprietário é cliente da imobiliária. Ele tem que se associar a uma empresa que vai fornecer os meios para que ele trabalhe. Então, a partir de agora, a Remax não trabalha mais com imóveis. Olha que interessante isso. Enquanto no mercado tradicional, os donos das empresas imobiliárias acordam, dormem, vão no banheiro, comem pensando como vender mais imóveis, na Remax nós não vamos pensar em imóvel. Fernando, a Remax trabalha lançamento ou trabalha imóvel terceiro? A Remax não trabalha imóvel. Mas que tipo de cliente você atende? Remax é alto padrão? Eu, Remax, não atendo comprador e vendedor. Mas então o que a gente faz? A gente vive, respira, acorda, dorme, pensando em como prestar um serviço de excelência ao corretor. O nosso cliente é o corretor e nós temos que ter ideias, ter ações para que esses corretores amem a gente e não nos abandonem de jeito nenhum. A ideia é treinar, capacitar esse cliente nosso, o corretor, para que chegue no momento que ele vire e fale assim, eu tenho plenas competências para abrir a minha própria empresa e andar com os meus próprios meios. Só que eu não vou sair da Remax nem a pau, porque tudo que eles fazem por mim é muito melhor. Agora vocês entendem por que eu estou falando isso? Porque para você desenvolver um processo de recrutamento e seleção robusto, ou melhor, para você ter um processo de atração de talentos efetivo, eficaz, você tem que pensar a tua empresa como uma prestadora de serviço para o corretor. As ações que você tem que fazer tem que ser no sentido de prestar serviço ao corretor. Você é um coworking do mercado imobiliário. Cada um dos nossos corretores irá representar o dono de uma imobiliária do mercado tradicional. É fácil de entender enquanto eu estou falando, mas de difícil aplicação. Por isso que a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo todo dia. Tem uma comparação que eu adoro fazer, eu vou fazer várias vezes, se preparem, não enjoem. Mas a relação entre a Remax e o corretor vai ser muito próxima à relação que o médico tem com o hospital. Quem sabe a medicina é o médico. Quando um paciente vai ao hospital, ele quer falar com o médico.
Agora, por que o médico sonha em se associar aos melhores hospitais do Brasil e do mundo? Porque ele vai chegar numa sala de cirurgia, o paciente vai estar anestesiado, ele vai ter um robô de última geração, um instrumentador, um enfermeiro, para que ele brilhe, para que ele desenvolva a medicina, para que ele faça a cirurgia. O mercado imobiliário vai ser desenvolvido no nome e no sobrenome do agente e não no da Remax. E para isso nós temos que estar prontos para prestar serviços de excelência. E para isso nós não podemos atrair vendedores de imóveis. Corretores que querem vender imóveis, entenda, não confunda com proprietário. Nós não podemos atrair profissionais que querem simplesmente apresentar imóveis para compradores. Nós precisamos atrair pessoas que queiram ter controle da transação inteira e são coisas muito diferentes. Mais para frente ou em outra oportunidade a gente continua essa teoria da prestação de serviços ao proprietário, mas o que eu queria dizer para vocês aqui é o seguinte: entendam que vocês compraram um coworking especializado no mercado imobiliário. Imagina que seus corretores eles têm que querer ir para a imobiliária para ter acesso às tecnologias, às ferramentas, aos cursos, workshops e principalmente a metodologia que a gente vai passar constantemente. Quando você muda essa maneira de pensar, você atrai sim as pessoas certas. Gostou? Então, bora para a próxima.